Isaías, capítulo 30, versículo 15, depois do versículo 18 até o versículo 21. É o texto que nós vamos ler aqui na palavra do nosso Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Versículo 18 a 21. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade, a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Que Deus aplique a sua maravilhosa palavra em os nossos corações. Amados irmãos, esse texto fala muito ao meu coração. É por isso que quis compartilhar com os irmãos nesta live, nesta noite. O povo de Israel estava passando por um momento de aflição. O povo de Israel estava passando por um momento de angústia. Era o povo de Deus. E eles estavam buscando a ajuda de outros povos. E Deus não estava satisfeito pelo fato deles estarem buscando a ajuda de outros povos. Eles precisavam buscar o seu Deus. E então Deus os chama para algumas atitudes. E eu acho que, mediante o que nós estamos vivendo agora, ou independente desta época, quando essa crise passar, e outras situações que viermos a enfrentar, este chamado aqui de Deus se aplica a todos nós, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade que tivermos que passar. Essas atitudes que Deus espera do seu povo, Ele continua esperando do povo que se chama pelo seu nome. Na verdade, Ele espera essa atitude de todas as pessoas, mas do povo que se chama pelo seu nome em especial. Deus espera essas atitudes. Vamos ver quais são. Voltando ao versículo 15, eu estou lendo Isaías 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Deus está dizendo para aquele povo, e Deus está dizendo para nós hoje, povo de Deus, no meio dessa situação de pandemia que estamos enfrentando, Deus está dizendo que espera duas coisas de nós, duas atitudes de nós. Ele diz, a primeira, arrependimento. Arrependimento. Se o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Infelizmente, estamos vivendo numa época em que o povo de Deus está muito parecido na sua conduta com a conduta do povo que não é povo de Deus, do povo que não conhece a Deus. E Deus está chamando para o arrependimento, para o conserto de vida. Todas as crises que nós passamos são oportunidades para nós reavaliarmos a nossa conduta, para nós analisarmos o nosso relacionamento com Deus, para nós avaliarmos como está a nossa fidelidade às Escrituras, ao ensino da palavra de Deus. Todas as crises pelas quais nós passamos é uma oportunidade para uma autoavaliação,
para um exame de nós mesmos. E nessa noite, esta palavra começa com este chamado de Deus para o arrependimento. A primeira coisa que Deus chama o seu povo é para o arrependimento, para o conserto de vida, para a confissão de pecados, para a restauração do pacto com Deus. Deus está nos chamando para isso. Povo de Deus, igreja de Deus, espalhada em toda a face da terra, discípulos de Cristo. É momento para uma autoavaliação. É um momento para reorganizar as prioridades, para estabelecer novos rumos, se reconhecemos que não estamos em plena harmonia com o nosso Deus. É hora de conserto, é hora de nos voltarmos para o Senhor. A segunda coisa que ele chama é para o descanso. Descansar em Deus. Descansar será consequência natural da nossa fé, da nossa confiança em Deus. E essa fé e essa confiança em Deus vem do conhecimento de Deus. Eu sempre digo que de todas as lições que nós podemos aprender na caminhada com Cristo, no discipulado com Cristo, é talvez a mais difícil, que eu vejo que a maioria dos cristãos não aprenderam ainda, é descansar no Senhor. Ainda tem muita gente ansiosa, ainda tem muita gente com medo, ainda tem muita gente perdendo o apetite, perdendo o sono, perdendo a paz, porque ainda não aprendeu a descansar no Senhor. E aqui o segundo chamado de Deus é para descansar nele. Ele diz, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo que se a pessoa continuar endurecendo o coração, continuar com uma conduta que desonra o nome do Senhor, se a pessoa continuar ansiosa, aflita, ele está dizendo, isso não vai trazer salvação a vocês. A salvação de vocês está no arrependimento e, claro, no conserto de vida e no descansar em Deus, no confiar absolutamente em Deus. E ele diz, continua, segunda parte do versículo 15, na quietude e na confiança está o seu vigor. É hora de nos aquietar. É hora de confiar. Ele diz na quietude e na confiança. É um pacote só. Primeiro o arrependimento. E após o arrependimento e a confissão e o conserto de vida, vem o descansar em Deus, o se aquietar e o confiar no Senhor. Ele disse, nisso está a salvação, a nossa salvação, e nessas atitudes está o nosso vigor. A pessoa que confia, que se aquieta, que serena, que confia em Deus, ele se torna mais forte. Eu digo mesmo, pelas as falas dos especialistas, a fé torna até o nosso organismo mais forte, o nosso sistema imunológico mais forte. Nós nos tornamos mais resistentes, né, às doenças, às epidemias. Pela fé, pela confiança, pela quietude, a ansiedade, a aflição, a angústia, o medo nos enfraquece. Nos torna mais vulneráveis. E ele diz, há uma palavra triste no final do versículo 15. Ele diz, mas vocês não quiseram. O povo de Israel, da época do profeta Isaías, não quis ouvir o chamado de Deus. Não quis confiar em Deus. Quis resolver pela sua própria capacidade. Em vez de buscar o Deus de Israel, foi buscar outros povos, seus aliados, povos pagãos e idólatras, em vez de buscar o Deus de Israel. E aí no final do versículo 15 tem essa nota lamentável da boca de Deus. Vocês não quiseram. Em vez de sossegar, em vez de confiar, em vez de se arrepender e descansar em mim, vocês
não quiseram. E por isso não tiveram a salvação, não tiveram a restauração, não tiveram o vigor renovado. Mas, amados irmãos, nós temos a oportunidade de colocar toda a nossa confiança no nosso Deus. É hora de colocar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança no nosso Deus. Nós somos chamados para isso agora. Isso é um chamado para nós. E olha o que Deus continua dizendo no versículo 18. Para quem está chegando agora, Isaías capítulo 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Quando nós estamos passando por momentos de lutas, de adversidades, de crises, essa palavra aqui vem como um bálsamo para o nosso espírito. O que Deus está prometendo, Ele está dizendo que Deus espera o momento certo de ser bondoso conosco. Vem momento de tribulação, mas vem momento de alívio também. A palavra de Deus diz no livro dos Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No momento certo, Deus vai se manifestar. Ele diz, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. No momento certo, Deus virá. Coisas boas ainda vão acontecer. Na nossa peregrinação por este mundo, Deus ainda tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. E isso aqui será consequência de nós ouvirmos os chamados de Deus no versículo 15. De nós nos arrependermos do que precisamos nos arrepender. De nós descansar no Senhor, na confiança no Senhor. De nós nos aquietarmos na fé no nosso Deus. Disso virá esse tempo em que o Senhor será bondoso conosco novamente, em que o Senhor vai mostrar-nos compaixão novamente. Olha a promessa desse versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Eu quero lhe deixar essa confiança, essa palavra de confiança, quando você estiver atravessando crises, lutas, adversidades, doenças, seja lá o que for. Leia este versículo de Isaías capítulo 30, versículo 18. Para que a sua fé seja renovada, para que a sua esperança seja fortalecida. Ele está dizendo que Deus espera o momento certo de ser bondoso conosco e Ele ainda se levantará para mostrar a sua compaixão. E no final do verso 18 ele diz, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Quem espera em Deus é feliz. Nas versões mais tradicionais da Bíblia, há uma expressão muito repetida que é bem-aventurado. Que essas traduções mais populares, que usam a linguagem mais popular, diz felizes. Bem-aventurados, felizes, quem? Aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam em Deus, aqueles que meditam na palavra de Deus, aqueles que obedecem à palavra, que procuram viver o que a palavra de Deus ensina. Felizes aqueles que creem em Cristo, aqueles que seguem os passos do Senhor Jesus. A Bíblia está cheia dessas promessas. Se você quiser ter uma experiência interessante, pesquisa na sua Bíblia no celular, por exemplo, a palavra bem-aventurado ou felizes. E veja quantas vezes ela aparece e como essa promessa está vinculada às pessoas que confiam em Deus. E aqui nesse versículo, em Isaías 30, 18, no final do versículo diz, como são felizes todos os que esperam em Deus. Eles são felizes. Eu sou feliz. Eu tenho vivido com Cristo na minha caminhada de mais de 50 anos de idade. Mais de 30 anos de ministério pastoral. E como eu tenho sido feliz em esperar no meu Deus, em confiar no meu Deus. Quantas
quantas tempestades eu atravessei, quantas crises eu passei, e agora eu posso dar testemunho, valeu a pena confiar, esperar no meu Deus. Então, meu irmão, se apegue a esta palavra. Como são felizes todos os que esperam nele, todos os que esperam em Deus. E ele continua dizendo, versículo 19, ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai mais chorar. Povo do Brasil, povo desta geração, se você confia em Deus, se você descansa em Deus, se você coloca a sua esperança em Deus, a promessa é, vai chegar um momento em que você não vai mais chorar. Vai chegar um momento, a Bíblia diz que chegará um momento em que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, nem dor. E essa experiência de se alegrar no Senhor começa aqui, na nossa peregrinação por esse mundo, quando nós colocamos a nossa confiança no nosso Deus. Então essa promessa vale para nós também, você não vai mais chorar. Se você coloca a sua confiança em Deus, acredite, vai chegar uma hora em que o choro será coisa do passado. E ele continua dizendo no versículo 19, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Deus é bondoso. E ele vai agir com bondade. E ele diz que quando nós clamarmos por socorro, ele será bondoso conosco. Clame por socorro. Você está angustiado, você está triste, você está deprimido, você está com medo, meu irmão. Clame por socorro. Busque a Deus. O pastor Paul Yong-Shu, ele diz em um dos seus livros, até quando nós devemos orar? Até quando a paz de Deus inundar o nosso coração. Ele se baseia em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Ele fala nisso no versículo 6, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração e a súplica e com ações de graça. A minha palavra é, coloque a sua esperança em Deus. Confie em Deus. Busque ao Senhor. Está triste, está perturbado, está com medo, está ansioso. Continue orando, continue buscando a Deus, continue no diálogo com Deus, meditando na palavra, porque ele está dizendo como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Olha que promessa. E quando você estiver orando, diga isso. Senhor, o Senhor não promete na sua palavra que o Senhor seria bondoso quando eu clamasse, então eu estou clamando. E Deus vai te ouvir. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E ele diz, assim que ele ouvir, responderá a vocês. É o final do versículo 19. Quando Deus ouvir o clamor do nosso coração com sinceridade, ele diz, ele responderá a vocês. Deus está pronto para nos responder. E no versículo 20, ele diz, embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. A gente passa nessa vida por momentos de aflição e de adversidades, como ele diz aqui no versículo 20. Ele chama de água de aflição e pão de adversidades que Deus permite a gente passar. Mas ao mesmo tempo ele faz uma promessa. Ele diz, mesmo você passando por isso, o seu mestre não se esconderá mais. Às vezes eu tenho até uma meditação que eu vou compartilhar com os irmãos numa das próximas lives. Hoje que eu estava meditando mais cedo no Salmo, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, Salmo de número 10. Eu vou trazer uma palavra para os irmãos baseado no Salmo de número 10. E uma das palavras que eu trago, já antecipo para os irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, porque às vezes, no momento de bonança que nós estamos vivendo, a gente negligenciou isso.
mas Deus está pronto a nos atender quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. E Ele está dizendo, com seus próprios olhos você o verá. Deus vai se deixar encontrar por cada um que buscar. Essa é a promessa da palavra de Deus. Nós vamos encontrá-lo, nós vamos conhecê-lo, nós vamos sair fortalecidos. Ele está dizendo que nós podemos sair fortalecidos. Pelo conhecimento, nosso conhecimento de Deus vai crescer. Que nessa crise, cada crise é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus. Que nessa crise você aproveite esta oportunidade para crescer no seu relacionamento de fé em Deus. E para finalizar, versículo 21, ele diz, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Ele está dizendo que quando nós passamos por lutas, aflições, adversidades, e nós buscamos ao nosso Deus e colocamos a nossa confiança nele, vai chegar uma hora em que nós vamos ouvir aquela voz mansa e suave do nosso Deus, como se estivesse ali atrás de nós sussurrando, mostrando qual é o caminho certo. Ele diz, mesmo que a gente tenha a tendência de nos desviar do caminho, seja para a direita, seja para a esquerda, mas Deus está dizendo, esse é o caminho. É hora de silenciar, de acalmar o seu coração e de ouvir essa voz de Deus lhe dizendo qual é o caminho. De se aquietar, se agasalhar no cuidado de Deus, colocar a sua fé em ação, confiar verdadeiramente no Senhor e tranquilizar o seu coração nessa confiança no Senhor. Portanto, a nossa palavra nessa noite é: coloque a sua esperança no Senhor, descanse no Senhor, aquiete o seu coração, silencie a sua mente, pare, feche os seus olhos, busque ao Senhor. Ouça a voz do Senhor. Quando você for estudar a palavra, ler as Escrituras, ore e diga, Deus, fale comigo, eu quero ouvir sua voz. Entre as linhas das Escrituras, o Espírito Santo usa a palavra para falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Eu espero, eu desejo, eu acredito que os servos do Senhor Jesus Cristo, que nele creem e que o buscam, vão sair desta crise mais fortalecidos. As igrejas, o povo de Deus, que realmente crê em Jesus, não estou falando de denominação não, independente da denominação, pessoas cuja esperança está em Cristo Jesus, elas vão sair desta crise mais fortalecidas. Elas vão estreitar o seu relacionamento com Deus. Elas vão crescer no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo e das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, a saúde do seu corpo, que Deus o guarde em todos os momentos.